tua presença, quero ver tua face. Quero ir mais fundo contigo, quero ter intimidade com o Senhor. Aleluia. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ver a tua glória. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pega na mão da pessoa que está perto de você. Ore com ela agora neste momento. Vamos ter um momento de oração. Vamos orar uns pelos outros. Vamos abençoar a vida dessa pessoa que está do nosso lado, que está conosco nesta noite, que veio nesta noite oferecer a Deus sacrifícios de louvor, que veio nesta noite render ao Senhor ações de graça. Então comece a orar agora com essa pessoa do teu lado. Abençoa a vida dele, dela. Peça a Deus nessa noite, Pai, abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã. Espírito Santo de Deus, comece a operar aqui nesta noite, neste lugar. Comece, Deus amado, a derramar sobre nós a tua graça, do teu poder, da tua unção. Comece a orar, comece a pedir a Deus nessa noite. Senhor, eu quero a tua bênção. Senhor, eu quero nesta noite sair daqui abençoado. Eu quero nesta noite, ó Deus amado, sair daqui tocado pelo teu Espírito. Eu quero sair daqui nesta noite renovado, avivado, ó Pai. Eu quero nesta noite, ó Deus, receber a unção que tu tens para a minha vida.
Eu quero nessa noite, ó Deus, sair daqui, Pai querido, transformado. No nome de Jesus Cristo, que a tua unção venha quebrar todo jugo, que todo peso, toda opressão, toda depressão, oh Deus amado, tudo aquilo que não é teu, Senhor, que saia de sobre as nossas vidas nesta noite. Nós queremos, ó Pai querido, liberdade para te adorar. A tua palavra diz que o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, há liberdade, há liberdade, há liberdade para buscar a Deus, a liberdade para receber a benção de Deus, a liberdade para ouvir a palavra do Senhor, a liberdade para adorar ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, toma nesta noite cada vida, cada pessoa aqui neste lugar. Toma, Deus, cada vida que saiu da sua casa para estar na casa do Senhor, ó Pai, nesta noite. Edifica os nossos corações, edifica a nossa vida, Pai amado, na tua presença. Nós consagramos a Ti as nossas vidas, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui neste lugar. Fica conosco, permanece conosco, fala conosco nesta noite, em no nome de Jesus e para a glória do teu santo nome. Aleluia, amém. Abraça esta pessoa, dá um abraço nele, nela nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Diga para ela: que bom, meu amado, que bom estarmos juntos aqui na casa do Senhor esta noite. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe, que Deus abençoe o seu povo, que Deus abençoe a sua igreja nesta noite. Glória a Deus. Pode sentar, depois de cumprimentar, pode sentar. Enquanto eu trago aqui rapidamente alguns avisos importantes, as nossas crianças podem ir à escola, a classe dominical, a professora já está caminhando para a escolinha, as crianças podem ir. E nós adultos ficamos aqui para continuarmos o nosso culto na presença de Deus. Muito bem, boa noite para todos, a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus, que bom, maravilha. Tivemos hoje pela manhã um culto abençoado, um culto de ceia. E, na verdade, eu vou repetir o que eu falei pela manhã, né? Agora à noite temos algumas pessoas que não estavam pela manhã. Então, só para a gente aqui reforçar daquilo que falamos pela manhã. Lembrando os irmãos que nosso ano 2024, já estamos em 2024, né? Temos promessas de bênçãos de Deus para a nossa vida. E uma delas é que o Senhor neste ano, Ele quer avivar o seu povo, Ele quer avivar a sua igreja. Quantos aqui querem ser avivados esse ano? Glória a Deus. É o ano do avivamento. É o ano onde o profeta Abacuque orou dizendo: Senhor, aviva a tua obra. E esta obra, como nós nessa manhã falamos, somos nós. Eu sou esta obra, você é esta obra que Deus quer avivar. E nós vamos estar esse ano buscando este avivamento para as nossas vidas. Falando em avivamento, nós vamos orar mais uma vez. Assim abriremos a nossa Bíblia no texto da pregação desta noite. Nós vamos estar ungindo a igreja daqui a pouco com um óleo. É a unção que nós fazemos aí todo ano, né? É onde ungimos os irmãos e ungimos também o altar e todos os utensílios, todos os instrumentos que aqui estão no altar. Mas antes, oremos ao Senhor, no nome de Jesus. Pai querido, nós queremos mais uma vez pedir a tua bênção. Queremos pedir a Deus, ao teu Santo Espírito, que nessa noite venha falar ao nosso coração, venha nos edificar, venha, Deus, nos fortalecer, Pai, venha capacitar cada um de nós, para que assim, ó Deus, possamos, no nome de Jesus, nesse novo ano, ó Pai, ó Deus, experimentar um renovo espiritual nas nossas vidas. Abençoa, Deus amado, nesta hora, ó Deus, a ministração da tua palavra, que a tua palavra fale ao nosso coração. Assim pedimos, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia comigo em 1 João, primeira epístola de João, capítulo de número 2, primeira epístola de João, capítulo de número 2, o verso 20 e depois o verso 27.
primeira epístola, ou primeira carta, né? Como alguns dizem, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, versículo 20 e o 27. Achamos? Amém? Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 20 e depois o 27. Diz assim a palavra do Senhor: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Verso 27 agora. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Amém. Pode sentar, queridos. O texto que nós acabamos de ler aqui, o apóstolo João está afirmando para mim e para você, que nós temos a unção. Ou seja, que nós somos ungidos de Deus. Quem sabia disso? Você sabia? Que você tem a unção, que você é ungido de Deus? Como que é isto, pastor? Como que aconteceu isso? Né? Qual que é o propósito de Deus em nos ungir? Primeiramente, pensar aqui que Deus, Ele nos ungiu, ou seja, a unção que dele recebemos foi a sua capacitação para que nós realizemos sua obra, para que nós possamos resistir a todo mal, para que nós possamos conhecer a verdade. E ele fala da verdade aqui exatamente por causa dos anticristos, né? Ou do anticristo, que naquele tempo João vai dizer, já está no mundo. O espírito do anticristo, que é o espírito do engano, da mentira, já estava e ele continua no mundo. Então ele diz, olha, vocês foram ungidos para que vocês resistam ao mal, para que vocês façam a obra de Deus, para que vocês realizem a boa obra, para que vocês conheçam a verdade, para que vocês preguem a palavra de Deus, para que vocês tenham autoridade na oração, para que vocês possam se relacionar com Deus. Tudo isto, a unção traz sobre a minha vida e a sua vida. Nós, enquanto cristão, temos esta unção. Às vezes nós pensamos assim, que a unção, ela é apenas para aquelas pessoas, né, que fazem parte de um ministério ou que realizam um ministério. Para a elite, podemos assim dizer, né? Que apenas na Bíblia, quando você lê, achamos que a unção era apenas algo para os profetas do Antigo Testamento, ou no Novo Testamento para os apóstolos de Jesus, né, que foram ungidos, e não nós. Achamos às vezes assim, pensamos assim, mas eu quero dizer para você nessa noite, se você é um cristão, se você nasceu de novo, se você aceitou a Cristo Jesus, você é um ungido do Senhor. Amém? E você sabe o que é unção? Você sabe o que significa ser ungido? Vamos lá atrás, vamos pensar no Velho Testamento então, já que eu citei aqui o Velho Testamento, né? Lá no Velho Testamento, nós vemos a base para ungir pessoas. Né? O ato de ungir tem base bíblica no Velho Testamento, como por exemplo, a Bíblia diz que os profetas, os profetas e os reis eram ungidos. Lá no texto de 1 Reis, no capítulo 19, verso 16, fala de um rei, Jeú, que era filho de Nessi, né, que foi ungido rei sobre Israel, e fala de um profeta, na verdade ele foi discípulo, né, de Elias, fala de Eliseu, lá diz, e a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e Eliseu, filho de Safate, ungirás para ser
profeta em seu lugar. Então o profeta e o rei era, no Velho Testamento, ungido. Também os sacerdotes eram ungidos. Lá em Êxodo, capítulo 40, fala da unção que Deus mandou Moisés, né, trazer sobre Arão, quando diz assim o texto: e vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás, e o santificarás, para que ministre o meu sacerdócio. Também, no Novo Testamento, nós vemos pessoas sendo ungidas, pessoas doentes. Quando alguém estava doente, ela recebia unção para cura. Lá em Marcos 6,13, diz assim: eles expulsavam, falando dos discípulos, né? Eles expulsavam os demônios e muitos doentes eram ungidos e curados. Mas também a Bíblia fala de objetos que eram ungidos. O tabernáculo, por exemplo, Deus pediu que Moisés trouxesse um óleo ungido e ungisse o tabernáculo e tudo que estava dentro do tabernáculo, os utensílios, tudo aquilo que estava ali dentro do tabernáculo, Deus mandou Moisés ungir. Mas qual, pastor, era o propósito? Qual era a finalidade desta unção? Ou para qual propósito eles eram ungidos? Os profetas, por exemplo, eles eram ungidos para poderem proclamar a palavra de Deus. A unção vinha sobre eles para que eles anunciassem a palavra de Deus. Os sacerdotes eram ungidos para serem então capacitados por Deus para realizar a obra de Deus, a obra de adoração, a obra de sacrifício, ou seja, exercer as suas responsabilidades perante o povo no tabernáculo ou no templo. E os reis eram ungidos para poderem governar. Todo rei, quando era estabelecido, o profeta ou sacerdote ia lá e ungia aquele rei, capacitando aquele rei para que ele pudesse exercer o seu governo perante o povo. E as pessoas que eram ungidas, as doentes, obviamente eram para ser curadas, né? Tanto que lá em Tiago vai dizer: se está alguém doente, chama os presbíteros e eles orem pelo doente, ungindo-os com óleo, e a oração da fé salvará o doente. E se ele houver cometido pecado, serão perdoados. Então a unção para o doente é para a cura. E os objetos, por que eles eram ungidos, pastor? Eles eram ungidos porque havia uma separação. Quando um objeto recebia o óleo, aquele objeto, o significado daquele objeto estava sendo consagrado, estava sendo separado para uso exclusivo de Deus. E esta unção que nós recebemos também, que Deus traz sobre as nossas vidas, fala desta separação, para que nós sejamos de forma exclusiva propriedade de Deus. O que nos leva a sermos considerados propriedade de Deus? O apóstolo Paulo fala que é o selo do Espírito Santo. Aquele que é de Deus foi selado. Que selo é esse? O Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer que aquele que não tem o Espírito não é de Deus. Por isso que eu perguntei aqui, olha, quantos aqui sabiam que são ungidos? O cristão é ungido, o cristão foi separado, o cristão foi selado por Deus, por meio do Espírito Santo. E esta unção, ela nada mais é do que o Espírito Santo de Deus. Claro que no Velho Testamento, como também no Novo, e hoje nós fazemos uso do óleo, do azeite para ungir as pessoas. É um elemento, mas esse elemento aponta, ou esse elemento representa, ou significa o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que está presente em nós. E esse Espírito que nos foi dado por Deus é o selo, é a garantia de que nós somos de Deus. Então todo cristão, todo aquele que nasceu de novo, ele é habitado pelo Espírito Santo.
ele tem a unção. Por isso que João fala aqui, ó, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. E o verso 20, ele diz, e vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Esta unção que eu recebi, que você recebeu, fala do Espírito Santo de Deus. Jesus, quando começou o seu ministério, lá, antes de começar o ministério dele, ele se apresenta a João Batista para ser batizado. E ele desce então as águas do Jordão, e diz a Bíblia que quando ele sai das águas do Jordão, foi visto sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. O Espírito Santo de Deus naquele momento estava ungindo a Jesus. Deus estava ungindo o seu filho para que ele pudesse então realizar a obra de Deus. Então no batismo de Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo que veio sobre ele na forma de uma pomba, né? E a partir daí então ele foi o quê? Levado para o deserto para ser tentado, venceu a tentação e seguiu então o seu ministério, realizando aquilo pelo qual Deus o havia trazido a este mundo. Amém, amados? Então Jesus disse, uma vez que ele recebeu, Jesus, ele disse aos seus discípulos que ele mandaria o Espírito Santo para que este ensinasse a eles todas as coisas. O Espírito Santo, ele nos ensina. A unção de Deus nos ensina. O crente cheio do Espírito Santo, o crente guiado pelo Espírito Santo, tem o conhecimento de Deus. Jesus, ele disse lá em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai mandará, lhes ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que eu tenho dito. 1 João 2, 27, que nós lemos agora, né? João também vai dizer, e quanto a vós, a unção que dele recebeste, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeiro, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Então esta unção é o Espírito Santo de Deus, né? E o que isso significa? O que significa esta unção que é o Espírito Santo de Deus que eu e você recebemos, né? O que Deus quer, o que Deus quis quando ele ungiu a Jesus? Ele ungiu a Jesus para que ele realizasse a obra de Deus. E o que Deus quer quando ele nos unge, quando ele nos capacita? Ele quer, assim como Jesus, que nós realizemos a obra de Deus. O próprio Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus disse mais, lá em João capítulo de número 20. Abra a tua Bíblia lá. João capítulo de número 20, verso 21 e 22. Evangelho de João capítulo 20, versículo 21 e 22. O que está escrito aqui? Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, verso 22, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Recebam a unção
que vocês, assim como o Pai me enviou, vocês também sejam enviados para realizar a obra de Deus, para que vocês sejam capacitados e habilitados para cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. A unção de Deus sobre nós, a unção de Deus sobre o cristão, habilita, capacita esse cristão a fazer a vontade de Deus, a cumprir o propósito de Deus, a cumprir uma missão, realizar algo para o Senhor. Você, querido, foi ungido por Deus para fazer coisas para Deus, para realizar coisas para Deus. Assim como este objeto no Velho Testamento, os utensílios do templo eram ungidos, eles eram ungidos com uma finalidade, para que eles fossem usados na obra de Deus. E esta unção que é sobre este objeto, é também sobre as nossas vidas, nos separando para a realização da obra de Deus, para a realização daquilo que Deus quer de cada um de nós. Então, as coisas que nós fomos ungidos para fazer, algumas delas. Primeiro, somos, por meio da unção, capacitados a discernir a verdade. Principalmente nos tempos de hoje, no momento que estamos vivendo neste mundo de mentira, de engano, nós nunca necessitamos tanto como hoje do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para nos levar a discernir a verdade da mentira, o engano da verdade. Então nós precisamos desta unção. Precisamos fazer uso dela para discernir a verdade. O texto que nós lemos aí fala sobre isso, 1 João 2,27. Também para testificar da verdade. E quem é a verdade? Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? Para nós, o que é a verdade ou quem é a verdade? Quem é a verdade para você? A palavra de Deus é verdade. Mas a palavra de Deus aponta para quem? Jesus. Jesus é a verdade. Pilatos, quando perguntou para Jesus o que é a verdade, Jesus não respondeu, porque Jesus, que estava diante de Pilatos, era esta verdade. O próprio Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse mais: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Então a unção me capacita para que eu testifique da verdade, que eu testifique de Jesus, que é a verdade. Olha 1 João 5,6. 1 João capítulo 5, versículo 6. 1 João capítulo 5, versículo 6. 1 João capítulo 5, versículo 6. Diz aí o texto: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, o Espírito Santo nos capacita a testificar da verdade. Nós somos também ungidos pelo Espírito Santo para orar. Por que, pastor, orar? Será que nós sabemos orar? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Mas sabe o que acontece? Paulo diz, o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ele, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a unção de Deus na nossa vida nos capacita a oração, a orar. E a oração, ela é peça fundamental na nossa vida cristã. Cristão precisa orar. Pastor, mas eu não sei orar, eu não consigo orar. Então você não tem a unção.
Porque quem tem a unção, quem tem o Espírito Santo, tem o auxílio, tem a ajuda do Espírito. E o Espírito, ele nos ensina a orar. O Espírito Santo nos leva a orar. Não aquela oração mecânica, mas uma oração que nos leva a uma dimensão espiritual. Não sei se você já experimentou isso quando você começa a orar. Você começa a orar pesado, né? Assim meio que não querendo. Mas à medida que você vai orando, você vai se entregando, daqui a pouco você entra na dimensão espiritual. E você esquece de tudo, esquece que está cansado, que está preocupado. Você entra na dimensão do Espírito. E o Espírito te leva para perto, para junto de Deus, na oração. Por quê? Porque temos a unção. Temos o Espírito Santo de Deus que nos unge, capacitando-nos à oração. Ele também nos unge para que nós possamos viver uma vida reta e justa, uma vida de retidão e de justiça. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 4, fala sobre isso. Também a unção, que é o Espírito Santo, nos capacita a vivermos alegres. Uma alegria que o mundo não pode nos dar. Jesus disse, né? Uma alegria e uma paz que o mundo não pode nos dar. O Espírito Santo de Deus em nós, quando estamos ungidos, quando fomos ungidos, quando estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele produz em nós uma alegria, né? Uma alegria tremenda. Romanos capítulo 14, versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. O Espírito Santo de Deus produz esta alegria. A unção do Espírito Santo produz esta alegria na vida do cristão. A unção também vem para que nós sejamos guiados por Deus. O Espírito Santo nos guia, né? Aquele que é conduzido, dirigido pelo Espírito Santo, é guiado por Deus. Olha Romanos capítulo 8, versículo 9. O que diz lá Romanos 8, 9? Abra a tua Bíblia aí comigo. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito, este tal não é dele, né? Então o Espírito Santo de Deus, ele nos guia, né? Ele nos conduz, ele nos dirige. 8, 9, isso mesmo. Outra coisa, para vivermos também, a unção vem para que nós vivamos em esperança. Lembremos aqui da mensagem hoje pela manhã de Abacuque. Abacuque começa questionando Deus acerca da iniquidade, mas no final, no capítulo 3, a partir do verso 16, você vê um Abacuque esperançoso, dizendo: ainda que a figueira não dê fruto, né? Ainda que não haja gado, não haja animal no campo, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso fala de esperança, fala de expectativa. O crente avivado, o crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem esperança. O Espírito Santo nos unge para que nós vivamos em esperança, para que nós também recebamos os dons espirituais, porque é Ele que derrama, Ele que dá à igreja os dons espirituais para que esta igreja haja, para que esta igreja realize a vontade de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 12, né, fala dos dons espirituais. E finalmente, a unção, ela nos vem em Gálatas 5:22, para que nós possamos produzir frutos espirituais, né? Ao passo que quando nós estamos sem a unção, quando nós estamos sem o Espírito Santo, o que nós vamos produzir é obras da carne. Mas quando o Espírito Santo de Deus está em nós, sobre nós, nos guiando, nos conduzindo, o que ele vai produzir é o fruto do Espírito, que é o amor, o que mais? Alegria, paz,
bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. São 9, né? Então o Espírito Santo de Deus, ele vai produzir nas nossas vidas, a unção de Deus vai produzir nas nossas vidas frutos. Então esta unção, queridos, ela abre a nossa mente, nos ensina, nos guia, nos convida a orar, nos enche de poder, nos faz ser cristãos mais fortes, mais ousados, porque a Bíblia diz que aqueles cristãos que estavam guardados, que estavam dentro do cenáculo, esperando a promessa do Pai, estavam ali amedrontados, com medo de morrer, mas quando veio o Espírito Santo de Deus, quando eles foram ungidos, diz a Bíblia que eles saem dali daquele cenáculo, vão para as praças e começam a falar em línguas estranhas, anunciando as grandezas de Deus. E Pedro, que até então havia negado a Jesus, esse Pedro agora cheio do Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, ele se levanta, prega com ousadia um sermão e 3.000 almas se convertem a Jesus, né? Aí está a diferença. Há uma diferença enorme na vida daquele que é ungido e daquele que não é. Há uma diferença enorme. Aí você nessa noite pode estar pensando, pastor, mas eu estou vivendo como se eu não fosse ungido. Então essa pregação, essa mensagem, nessa noite, o que você vai receber é a confirmação daquilo que Deus já fez na tua vida. Você é um ungido de Deus. Dá um cutucão no teu irmão, fala, ei, você foi ungido por Deus. Você é ungido do Senhor. Deus nesse ano quer nos mostrar isso, Ele quer falar conosco acerca disso. Para de sentir um coitadinho, você não é um coitado, você é um filho de Deus. Você é um cristão, você é um servo de Deus, você tem a unção. João, quando escreve aqui a sua carta, ele está dizendo isso para a igreja. Ei, para de ser enganados. Levantem-se, porque vocês têm a unção. Igreja Peniel de Rio Branco, você tem a unção, você foi ungida, igreja. Então levante no poder do Espírito Santo para realizar a obra de Deus, para cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós, neste lugar, nesta cidade de Rio Branco. Às vezes nós vivemos como se nós não tivéssemos o Espírito Santo de Deus. Agora, se você não aceitou a Cristo Jesus, se você não entregou a sua vida para Deus, aí de fato você deve duvidar. Se você não se entregou a Jesus ainda, você não tem a unção. Porque a unção, ela é resultado da minha entrega, da entrega da minha vida a Jesus Cristo. Porque quando eu me entrego a Jesus, quando eu me converto a Jesus Cristo, Deus me dá o seu Espírito. O Espírito que até então operava fora, convencendo-me do pecado, da justiça e do juízo, esse Espírito agora passa a habitar, a morar dentro de mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou morada do Espírito Santo. Você é templo, você é morada do Espírito Santo. E a unção fala do Espírito. Quando você vê na Bíblia a unção, mesmo que seja ungindo por meio de óleo, o óleo é símbolo do Espírito Santo. E o que eu vou fazer, o que nós vamos, eu e o pastor Wesley, vamos fazer com a igreja nesta noite, não é dar a você o Espírito, porque nós não temos esse poder. Quem dá o Espírito é Deus. Mas nós estaremos aqui nessa noite de forma simbólica dizendo, ei, você foi ungido. Você não está sendo agora, você já foi ungido, você tem a unção de Deus na tua vida. Mas o fato de receber o óleo, desperta em nós a fé. Deus sempre fez uso, de instrumentos
de mecanismo para despertar a nossa fé. Então essas coisas, óleo, tocar, né, tudo isso muitas vezes toca a nossa fé, desperta a nossa fé. E Deus quer que você nesse ano creia, você viva esta verdade, esta realidade. Você é ungido de Deus, você foi ungido com o Espírito Santo. Deus quer usar você. A unção de Deus está sobre nós, para que nós sejamos vasos de honra nas mãos do nosso Deus. E nós temos que nos posicionar assim. Os discípulos, uma vez que eles foram ungidos, os discípulos, uma vez que eles receberam a unção, foram batizados com o Espírito Santo, eles não ficaram dentro de 4 paredes. Eles foram, primeiramente em Jerusalém, depois na Judéia, depois na Samaria, e assim então se espalharam por todo o mundo, até os confins da terra. A igreja hoje precisa se movimentar, se mobilizar. A igreja do Senhor Jesus está parada, como se houvera, ou como se tivesse perdido a unção. Mas a unção que está em mim, ela permanece. Às vezes a unção ela está adormecida. Às vezes ela está adormecida. E por isso o avivamento. O avivamento é para avivar não aquilo que morreu, porque é para trazer, né, de novo aquilo que está morrendo. Talvez a unção de Deus na sua vida está apagada e ela precisa então ser avivada. O avivamento é Deus dizendo: olha, você precisa acordar, você precisa despertar. Não é isso que Paulo diz? Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Então a unção que nós vamos receber nesta noite, que ela nos venha como um despertamento, onde Deus está dizendo para você e para mim nesta noite: você é um ungido, você foi ungido, e foi ungido com uma finalidade, com um propósito, para ser usado por mim, para ser instrumento meu na realização da obra de Deus. Amém, queridos? Então nós vamos agora neste momento ficar de pé. Quero convidar aqui o nosso ministério de louvor, e nós vamos nos preparar para esse momento de oração e unção. Vamos, em nome de Jesus, ficar de pé. E nós vamos começar a orar. Aí onde nós estamos, onde você está, comece a falar com Deus: Senhor, renova, Deus, na minha vida a tua unção. Tem um louvor que fala isso, né? Renova em mim a tua unção. Esta unção talvez está apagada, está adormecida. Deus não vai te ungir, você já está ungido por Ele. Mas nessa noite Ele, por meio da sua palavra, nos convida a despertarmos do nosso sono e nos colocar diante